se você recebesse uma sentença de morte, o que você faria? Talvez você falaria assim: eu iria ser uma pessoa melhor. Se eu soubesse que iria morrer, eu iria ser uma pessoa melhor. Ou eu iria aproveitar mais meus últimos dias de vida, festejando, dançando, curtindo. Ou você poderia até dizer assim: eu iria me apegar mais a Deus, sabendo que estou com a minha sentença decretada. O que você faria se você recebesse uma sentença de morte? Lembrando também que muitos até querem ir para os céus, mas que não querem também morrer. Tem outras pessoas que falam assim: ei, pastor, morte, ó, isola, bate na madeira, cancela isso aí, falando um negócio de morte. A gente vem para um culto querendo se renovar, querendo receber vida, querendo receber uma palavra que renova, e só vem falar de morte. Tem uma motorista que leva nós para o trabalho e nos traz de volta para a nossa casa. Essa mulher, ela foi dormir na data de ontem, 11 de ontem para ontem, e ela teve um sonho. E nesse sonho ela estava em uma igreja. E nessa igreja apareceu um homem vestido de preto e disse assim para ela assim: olha, você tem 15 dias de vida. E depois que passar esses 15 dias de vida, você irá morrer. Essa mulher, ela ontem, ela ficou perturbada. Essa mulher, ela ficou horrorizada com o sonho. Ela ficou espantada, ela ficou apavorada com esse sonho, com essa notícia que ela teve. E quando ela foi buscar o pessoal do trabalho, ela estava uma pessoa inquieta por causa do sonho. Ela falou a respeito do sonho e disse assim: ô pastor, ora por mim lá na igreja. O que o senhor acha desse sonho? O senhor acha que esse sonho não é nada não, né? Olha pastor, eu fiquei tão ruim com esse sonho que eu já até escrevi uma carta para as minhas filhas. Carta de despedida, cartas de que eu queria dizer, de que eu queria falar. Se aconteceu ou não aconteceu, as cartas já estão escritas. É porque se acontecer alguma coisa comigo mesmo, vai ficar difícil para elas. Porque eu acabei de perder a minha mãe, não tem nem um ano. E pessoas, se agora elas perdem a mãe delas, vai ficar difícil para elas. Pessoas, se acontecer isso mesmo, pastor. E ela ainda disse assim: o que mais deixou-me intrigada ainda foi um homem de preto que veio me falar a notícia. Será que é uma coisa ruim, pastor? Será que quando eu morrer, em vez de eu ir para o céu, eu vou para aquele lugar, para o inferno? Será que eu vou para lá? Irmãos, o sonho impactou a vida dessa mulher de uma maneira tão grande que ela nem foi trabalhar hoje. Ela falou assim, brincando, mas ela, ao mesmo tempo ela falou sério, dizendo: eu vou pedir uns 15 dias para o meu patrão para ficar em casa. Porque foi 15 dias que o homem de preto deu a notícia para ela que ela iria morrer. Ela falou: vou ficar 15 dias em casa. Não vou sair de casa para lugar nenhum. Porque se tiver que acontecer, eu quero morrer em casa. E eu quero morrer dormindo. Eu disse para ela assim: irmã, ela não é irmã. Falei: mulher, repreende isso. E se tiver que acontecer, vai acontecer. O que nós devemos fazermos é clamarmos para o dono da vida. Nós clamarmos para aquele que venceu a morte. E se ele decidir que nós iremos partir, nós iremos partir.
Mas se Ele decidir que nós deveremos ficarmos, nós iremos ficarmos, através das suas misericórdias. A palavra do Senhor diz assim em Provérbios 16:1, que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Em Eclesiastes 3:2 diz assim que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Uma pessoa que recebe uma notícia desta, ela faz vários planos, pensa várias coisas, como vocês também devem estar pensando nesse momento. Se eu tivesse uma sentença de morte de que 15 dias eu iria morrer, o que eu iria fazer? Elas pensam em várias coisas. E às vezes até fica questionando a Deus, perguntando a Deus o porquê dessa sentença. Outros ficam até falando: nossa, eu nem terminei ainda minha faculdade, nem terminei meus estudos, nem terminei os meus cursos, eu ainda nem conquistei a minha casa própria, eu ainda nem reformei a minha casa, nem deixei ela da maneira que eu queria que ela fosse. Pastor, eu nem me casei ainda, eu nem vi meus filhos, nem vi meus netos. Pessoas receberam uma notícia dessa, de que 15 dias eu irei morrer. Nós fazemos muitos planos, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Você sabia que existia um rei na Bíblia que recebeu essa sentença de morte? E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Eu contei essa ilustração no início dessa mensagem para você entender o contexto dessa mensagem. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao 11. Quando você achar a palavra de Deus, se coloque de pé e nós fazemos a leitura da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido e te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Amém? A igreja pode se assentar?
Irmãos, a palavra do Senhor diz em Salmos 144, verso de número 4, que o homem, ele é como um sopro, e seus dias são como uma sombra passageira. Nós lemos aqui e ouvimos que este rei, chamado Ezequias, ele adoece, e essa doença é uma doença que irá levá-lo à morte. Ele recebe uma palavra do Senhor para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Ezequias, ele foi um rei bom. Diz a história que ele foi um dos melhores reis do Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, o povo de Deus, quando estavam no deserto, Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de metal e dissesse para o povo que todo aquele que olhasse para aquela serpente, eles iriam ser livres, iriam ser salvos das picadas da serpente quando eles estivessem caminhando pelo deserto. E o povo então que tiveram essa experiência de passar pelo deserto e não foram picados pelas serpentes, eles começaram então a idolatrar aquela serpente, achando que era a serpente que estava o livrando do mal. E o povo de Deus então foi levando esta serpente para gerações futuras. E sempre o povo ia levando e adorando e idolatrando esta serpente. Eles já estavam fazendo dessa serpente um ídolo. E essa serpente chegou então até o reinado do rei Ezequias. E Ezequias então, percebendo que o povo fazia dessa serpente um ídolo, Ezequias então vai lá e destrói essa serpente. Aquela serpente era uma simbologia do que iria acontecer no futuro. Essa simbologia apontava para Jesus. E o próprio Jesus mesmo, ele disse lá no Evangelho ao qual escreveu João, no capítulo de número 3, versículo de número 14. Jesus, ele falou assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no Calvário, seja levantado na cruz, seja levantado no madeiro. Para quê? Para que todo aquele que olhar para ele e crer nele não pereça, não morra, mas tenha a bênção da salvação através da graça que está em Cristo Jesus, do favor imerecido. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas que eles tenham a vida eterna. Então a serpente era só uma simbologia e não objeto de idolatria. E às vezes nós idolatramos tantas coisas, né, meus irmãos? Às vezes idolatramos a nossa casa, às vezes idolatramos o nosso carro, o nosso cônjuge, os nossos filhos, e se esquecemos muitas vezes de adorarmos o Deus verdadeiro. Deus que nos livra das situações, o Deus que nos livra muitas vezes do perigo. Ezequias, vendo então que o povo estava usando a serpente como ídolo, Ezequias então destruiu aquela serpente para que o povo não olhasse mais para a serpente, mas sim olhasse para Deus. Porque é Deus que nos livra, é Deus que nos comove, que nos induz para o caminho da salvação. Nós vimos e ouvimos aqui que o fato de Ezequias ser um rei bom não impediu Ezequias de ele ficar doente e nem de receber uma notícia de morte. Às vezes pensamos que só porque nós somos crente ou porque nós frequentamos a igreja que nós estamos livres dos acontecimentos da vida. E não é verdade. Nós não estamos livres dos acontecimentos. Nós não estamos livres das más notícias. Os acontecimentos, eles fazem parte da vida. Os acontecimentos muitas vezes trazem dor. Os acontecimentos da vida muitas vezes trazem sofrimento. E muitas vezes traz até a morte. Diz a palavra aqui que o rei Ezequias, quando ele recebe essa notícia, ele vira para a parede e ele chora. Porque tem notícias que muitas vezes nós não estamos preparados para recebermos.
Tem notícias que muitas vezes causam dores em nós. Traz sofrimento, traz angústia. Ficamos muitas vezes deprimidos com más notícias, com os acontecimentos da vida. São notícias que muitas vezes abalam a nossa estrutura. Agora eu torno a repetir para nós. Se eu e você, se nós recebemos uma notícia de morte hoje, que daqui a 2 semanas nós iríamos morrer, o que nós faríamos? Às vezes você deve estar pensando ou falando: ah, pastor, para mim seria a maior notícia, seria a melhor notícia para mim. Eu iria morar no céu ao lado de Deus. Isso seria para mim a maior alegria. Sim, a maioria esperam por isso. Agora vem a segunda pergunta para mim e para você: como está a nossa vida diante de Deus? E para morar no céu, a nossa vida tem que estar bem com Deus. Nós temos obedecido a Ele? Nós temos cumprido a sua vontade? Nós temos cumprido os seus mandamentos, as suas ordenanças? Porque uma coisa, irmãos, é servirmos a igreja, e outra coisa é servirmos a Deus. Sermos crente aqui dentro é fácil. Agora, será que daqui para fora nós somos os mesmos? Será que as pessoas lá fora elas nos veem como servos e servas do Deus Altíssimo? Será que nós tratamos as pessoas lá fora como nós tratamos uns aos outros aqui dentro? E aqui dentro nós falamos: paz, querido, ô bênção, nossa, que alegria. Será que lá fora nós tratamos as pessoas da mesma maneira? Será que lá fora nós agimos como verdadeiros servos e servas do Senhor? Será que temos feito a diferença em nossa casa? A palavra do Senhor diz no Evangelho, qual escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo número 20: louco, se te pedirem a tua alma hoje, esta noite, o que você tem preparado? E para quem será? Será que se Deus pedir a nossa morte hoje, será que nós podemos dizermos ou fazermos como fez Ezequias? Será que podemos dizermos a Ele: Senhor, eu tenho andado em Sua presença, Senhor. Senhor, eu tenho um coração perfeito. Senhor, eu faço tudo aquilo que é reto aos Teus olhos e ao Teu coração. Será que nós podemos dizermos isso para Deus? Ou nós iremos pedirmos mais um tempo para nós nos consertarmos? Se Deus falar para nós hoje, nós iremos sermos recolhidos, o que iremos apresentarmos diante de Deus? Quais são os nossos frutos? O que temos para apresentar para Deus? Será que nós iremos chegarmos diante de Deus com as nossas mãos vazias? Irmãos, não deixe para mudar só quando receber uma notícia de morte. Não deixe para mudar só quando as coisas ficarem difíceis. Não deixe para mudar só quando receber uma notícia de uma doença grave. Não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade de nós mudarmos, de nós reconhecermos aquilo que Ele tem feito por nós. E eu tenho uma notícia ruim para te dar nesta mensagem. Cada dia que se passa, nós se aproximamos mais perto da morte. O que temos feito? O que temos feito com a nossa vida? Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo número 10, diz assim: ó, tudo quanto te vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, lá não há obra, lá não há indústria, lá não há ciência, lá não é sabedoria alguma. Ou seja, tudo o que tiver que fazermos, devemos fazer enquanto vivermos. Devemos mudarmos, sermos pessoas melhores. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, seja na nossa vida pessoal. Porque depois que morrermos, nós não podemos fazermos mais nada. O rei Ezequiel recebeu uma notícia de morte física pelo profeta Isaías. Palavras que o Senhor ordenou para que o profeta dissesse para o rei. Imagine nós recebemos uma notícia assim: olha, conserta a tua casa. Tua casa está uma bagunça, a tua vida está uma bagunça. Conserta a tua casa, porque você vai morrer. Conserta a tua vida, porque os teus dias estão contados. Imagine nós recebendo uma notícia desse jeito. Já pensou uma notícia assim? A irmã Marcelene uma vez recebeu uma notícia mais ou menos assim, parecida. O Senhor falou para ela assim, falou: cada dia que você estiver na minha presença, eu acrescentarei um dia de vida para você. Eu mesmo recebi uma vez uma notícia mais ou menos assim, que eu iria morrer no púlpito pregando, e Deus mostrou até a roupa que eu iria morrer, até o paletó. Por quê, pastor? Porque eu não quis obedecer uma ordem do Senhor. Mas assim que eu resolvi obedecer a ordem do Senhor, Ele me deu mais uma chance e acrescentou os meus dias de vida. Irmãos, nós devemos obedecermos ao Senhor, irmãos. Se é que nós queremos ver os nossos dias acrescentados sobre a face da terra. Se é que nós queremos termos crédito com Deus. Aqui eu estou falando de uma morte física, de uma morte do corpo. Mas a morte aqui também pode representar alguma coisa importante na nossa vida. Talvez é um casamento que está morto, ou um relacionamento que estão falidos. Talvez seja um sonho que você deixou que morresse. Às vezes é morte no meio da família, onde não se tem comunhão, onde não se tem uma união, onde não se fala a mesma língua. Eu estou falando de morte ou de situações que nós não temos controle. Foi o que aconteceu na vida de Ezequias. Ele recebeu uma notícia pela qual ele não tinha controle. Quem é que tem controle sobre a morte? Só Deus. E muitas vezes nós recebemos notícias ou passamos por situações que nós não temos o controle delas. Ou mesmo às vezes nós mesmos que descontrolamos as coisas, tiramos elas fora do lugar. E o que fazemos nesse momento quando nós não temos mais o controle das coisas? Quando nós não temos mais o controle da situação? Nós devemos fazermos como fez o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando recebeu uma sentença de morte, ele apresentou aquilo que ele não tinha controle nas mãos de Deus. E nós devemos fazermos o mesmo. Nós devemos apresentarmos a Deus naquilo que nós não temos mais o controle. Devemos chegarmos para o Senhor e falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, eu já perdi o controle. Eu já não sei mais o que fazer. Eu recebi uma notícia de morte. Recebi uma notícia ruim. Recebi uma notícia que eu não posso fazer nada. Uma coisa que eu achei interessante, quando Ezequias recebeu a notícia, o que ele fez? Ele virou as costas para a notícia. Mas ele se achegou diante de Deus. Ele virou as costas para a parede. E ali ele chorou amargamente. E ali ele lembrou ao Senhor
de que ele passou a vida dele buscando ao Senhor, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, fazendo aquilo que agradava o coração do Senhor, fazendo aquilo que Deus gostava. E ele chorou amargamente. E Deus, ele ouviu a oração de Ezequias, porque Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração que se derrama na presença dele. Ele não rejeita o coração de quem fala de quem chega diante dele e fala assim: Senhor, só o Senhor nesta causa. Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Até que eu andei, até que eu fiz, até que eu me esmerei. Daqui para frente, Senhor, coloca as tuas mãos. Por isso que Ezequias falou para o Senhor: Senhor, eu tenho andado, eu andei na tua presença. Eu era um homem reto. Eu era um homem que fazia as coisas do teu agrado. Senhor, entra nessa causa, entra nessa cura. E a palavra do Senhor diz assim que antes mesmo do profeta sair do pátio, Deus trouxe uma notícia para Isaías, falou assim: volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Irmãos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós consertamos a nossa vida na presença de Deus, Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele vem de encontro àquilo que nós temos apresentado diante do altar do nosso Deus. Deus muda a situação. Deus traz o renovo. Deus traz o consolo. Deus traz a salvação. Deus traz a cura que nós precisamos. Deus abre as portas se encontra fechada. Ezequias, ele tomou uma posição quando ele recebeu uma notícia de morte. E a posição de Ezequias foi buscar a Deus. Foi se prostrar diante do Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa palavra, pastor? Quero dizer para você, assim como aquela mulher recebeu a notícia de morte, que daqui a 15 dias ela iria morrer. E em 15 dias ela quer fazer tudo aquilo que ela não fez a vida toda. Eu quero dizer para você nessa noite: não deixe para fazer aquilo que você não fez a vida toda, para fazer quando você receber uma notícia de morte. Para você fazer quando você receber uma notícia ruim. Porque muitos hoje em dia esperam receber uma notícia ruim para poder buscar a Deus. E faz tantas promessas para Deus: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer tantas coisas para o Senhor. Por quê? Porque o desespero bate à porta. Assim como bateu na porta daquela mulher. Aquela mulher estava desesperada, não sabia o que mais que fazer. Pedindo oração. Pedindo um tempo para ficar em casa. Faltando no seu serviço. Porque o desespero toma conta. Deus, ele tem o tempo todo falando conosco. Coloca a tua casa em ordem. Buscai-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu dos céus, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está o tempo todo nos dando oportunidade. Deus está o tempo todo falando que Ele tem planos de salvação na minha vida, na sua vida, que Ele pode nos mudar, pode nos curar, pode renovar a nossa vida. Mas nós podemos chegarmos diante de Deus sem recebermos as notícias ruins. Podemos alegrarmos a Ele, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós podemos chegarmos ao Senhor a qualquer momento, porque o véu foi rasgado. Hoje em dia a gente podemos orarmos a Ele, glorificarmos a Ele, bendizermos o Teu santo nome.
É isso que Deus espera de mim, espera de você: adoração, louvor, entrega, santidade, comunhão, tempo com Ele. Ezequias buscou o Senhor, mas por um determinado tempo ele parou de buscar o Senhor. E ali então veio a enfermidade. E com a enfermidade ele se lembrou de que ele andava nos caminhos do Senhor. E ele apresentou a causa a Deus. E o interessante é que Deus, ele é tão misericordioso, que quando nós apresentamos nossas causas a Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, e Ele nos dá mais uma oportunidade. Ele nos dá mais uma chance. Deus está nos dando mais uma chance hoje de nos achegarmos a Ele. Não pela situação que estamos passando, mas por quem Ele é nas nossas vidas. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é o eterno, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a divina luz, para que nós possamos termos vida e vida em abundância. Ezequias, ele fez o que? Quando ele vira o rosto para a parede, era a mesma coisa, ele falou assim: agora eu virei o rosto para o mundo, virei o rosto para a situação, e agora eu vou só olhar para o meu Deus. Só vou apresentar a minha situação diante do meu Deus. Só vou viver de acordo com a vontade do meu Deus. É isso que Deus espera de nós muitas vezes. Sabe por que muitas vezes a vida de muitas pessoas não andam? Porque muitas vezes as pessoas ficam em cima do muro. Muitas vezes não tiram tempo para se entregar ao Senhor. Irmãos, quanto mais nos achegarmos a Deus, mais Deus se achega até nós. Não deixe para chegar até Deus quando chegar as notícias ruins, mas chegue a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz assim que nós devemos adorarmos ao Senhor em todo o tempo e fora de tempo. Ou seja, nós podemos adorarmos a Deus lavando a louça, arrumando a casa, indo para o trabalho. O tempo todo nós podemos glorificarmos a Deus. E é isso que Ele quer tirar da minha vida e da sua vida. Tirar o perfeito louvor para entregarmos a Ele. Entrega o perfeito louvor ao Senhor. Entrega a sua vida de oração ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Para o Senhor, eu tenho vivido muitas vezes afastado de Ti, ó Pai. Mas eu quero, através dessa mensagem, eu quero me achegar mais a Ti. Eu quero fazer como o rei Ezequias, eu quero ter crédito no céu, para que quando eu orar, as minhas orações sejam ouvidas. Tenha crédito no céu. Se apresente a Deus, não só hoje, mas sempre. E você verá o que Deus fará na sua vida. Você verá muitas respostas de orações. Você verá muitas causas que você está colocando na presença de Deus, elas se realizar na sua vida. Por quê? Porque quando nós chegamos a Deus, quando nós falamos que nós somos totalmente dependentes dEle, aí é que Ele começa a trabalhar. Aí é que Ele começa a fazer. Aí é que Ele começa a realizar sonhos. É aí que as promessas dEle começam a se cumprir na minha vida e na sua vida. Se você recebesse uma notícia de morte hoje, o que você entregaria para Deus? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Essa semana vai ser uma semana de nós pensarmos nisso. Se Deus hoje me desse uma sentença de morte, o que eu faria? O que eu iria mudar? O que eu iria fazer? Quais passos que eu iria seguir? Será que eu ia dar mais atenção para minha família? Será que eu ia buscar mais a Deus?
Será que eu ia chutar o balde, ia me desviar, ia fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, mesmo porque já estava com meus dias contados? O que será que nós ia fazer? Lembrando a você que cada dia que se passa, nós estamos mais próximos da morte. E como foi lido em Eclesiastes, tudo aquilo que você tiver que fazer, faça enquanto estiver vivo. Porque depois da morte, não há mais nada que fazer. Então que eu e você, que nós viemos nos consertar, que eu e você nós devemos pensarmos nessa palavra, que eu e você nós devemos sermos pessoas diferentes, seja no lar, seja no ministério, seja nas ruas, seja no trabalho, que por onde nós passarmos, nós devemos falar: Senhor, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, me muda, me molda, me transforma, faça eu ter crédito no céu, para que as minhas orações possam ser ouvidas, para que eu possa chegar diante do Senhor e apresentar os meus frutos, para que eu possa apresentar na minha vida, para que eu possa ver o teu agir, o teu sobrenatural na minha vida, na minha casa, como Ezequias teve. Ezequias, quando orou ao Senhor, o Senhor deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Deus hoje Ele está acrescentando mais alguns dias de vida na minha vida e na sua vida. Mas nós devemos colocar a nossa casa em ordem. O que está fora de lugar da minha casa, da sua casa? O que está fora da minha vida e da sua vida, da vontade de Deus? O que nós precisamos mudarmos? O que nós precisamos colocarmos em ordem? Pastor, se Deus não me ajudar, eu não consigo. Peça para Deus. Tiago 1,5 diz assim: que aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele dá livremente. Senhor, eu não sei mais lidar com a situação. Peça para Deus. Senhor, me ajuda a conduzir a situação. Senhor, me ajuda a trazer vida no lugar de morte. A morte tem alcançado o meu casamento, a morte tem alcançado os meus sonhos, a morte tem alcançado os meus projetos, a morte tem alcançado a minha vida. Senhor, traz vida, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Senhor, traz vida naquilo que está morto, naquilo que está vazio, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Pense nisso essa semana. Analise. Vê o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, e peça ajuda para Deus. Senhor, acrescenta os meus dias de vida. Senhor, traz vida no lugar de morte. Senhor, que eu venha ser a pessoa agradável aos teus olhos. Que eu venha ser como fez Ezequias. Que eu venha ser reto aos teus olhos. Que eu venha ser uma pessoa que alegra o teu coração. Que eu venha andar em tua presença. Que eu venha viver cheio da tua presença. Que eu venha glorificar o teu santo nome sempre. E que eu possa viver os teus projetos. Que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para realizar em nós. Realizar na minha casa. Senhor, que eu e minha casa nós viemos servirmos ao Senhor. Senhor, que eu e minha casa nós viemos vivermos as tuas promessas. Fala com o Pai. Se entregue a Ele, para que Ele possa continuar trabalhando em nossas vidas. Pense nisso. Pense o que você faria se você tivesse uma sentença de morte. Agora pensa, e se for bom, faça. Cumpra, para que Deus venha se alegrar da minha e da sua atitude, por mudar e querer as coisas melhor. Amém? Amém?